Agora ouviremos o Vitor Tozetto. Vitor, engenheiro ambiental e mestre em engenharia hidráulica e saneamento. Atualmente é diretor de operações da PixForce, empresa especializada em visão computacional, sendo responsável pela coordenação de mais de 30 projetos, incluindo projetos de P&D, da Shell e Eneva. Atuou como consultor Lead AP de projetos e construções sustentáveis pela Lar Verde Lar, idealizador e gestor do primeiro edifício LEED V4 do Brasil, fiscal de meio ambiente da Petrobras na obra da refinaria Abreu e Lima e responsável pela elaboração de inventários de gases de efeito estufa. Peço para os participantes aqui presentes também anotarem o WhatsApp para as perguntas, tá? E também você que nos acompanha pelos canais digitais, vai aparecer na tela agora para você aí. Então, 99-548-9585. Controle. Aqui o passador. Aí, tá lá? Ah, tem microfone lá? Tá ok. Ok. Aí o WhatsApp na tela, peço para os participantes aqui do auditório também que possam cadastrar no seu celular e mandar suas perguntas, suas sugestões e até elogios. Muito bem, ouviremos agora então Vitor Tozetto com a palavra. Boa tarde, bom dia, pessoal. Obrigado aí pela oportunidade, obrigado pelo convite. Pode continuar? Não, acho que tá ligado o microfone dele? Tá funcionando? Tá. Tá, né? Bem, então... Aí tá. É bom estar aqui, né? Tô trazendo aqui para a comunidade dos engenheiros essa questão da inovação. A minha ideia aqui é mostrar para vocês uma tecnologia nova, né? Que é a de inteligência artificial, que é a visão computacional, e, ao mesmo tempo, um pouco da dinâmica do que é uma startup, como que a gente vive de inovação, né? Como que a empresa consegue sobreviver, foi criada, cresce, levando inovação para empresas tradicionais. Então, vamos falar aqui do case da PixForce. A PixForce, hoje, ela é, por 4 anos consecutivos, a líder no ranking nacional de inteligência artificial pela Sen-Open Startup. A Sen-Open Startup é uma startup que faz curadorias de startups no Brasil. E na categoria inteligência artificial, a PixForce já está 4 anos consecutivos como a líder. A PixForce é uma empresa gaúcha, apesar de eu não ser gaúcho, mas eu sou paulista, mas a empresa é gaúcha, nasceu aqui, nasceu em Novo Hamburgo, para ser mais preciso, mas sediada em Porto Alegre hoje. Estamos hoje no Instituto Caldeira. E a PixForce, a tecnologia da Pix, ela é a visão computacional. Vou explicar o que é visão computacional, vou dar alguns exemplos, e o meu objetivo aqui é que vocês, eu acho que vai ser legal, se vocês entenderem o que é visão computacional, e a partir da tecnologia visão computacional, ela é uma oportunidade que qualquer pessoa aqui pode criar uma startup a partir dela. Se vocês enxergarem um problema que pode ser resolvido com visão computacional, surge uma nova startup. A PixForce é como se fosse várias startups dentro de uma só, porque cada produto poderia ser uma startup à parte. Então, nos problemas que vocês vivem, nos trabalhos que vocês vivem, se tiver oportunidade para usar a visão computacional, por exemplo, pode ser um produto que pode virar uma startup. Então, a gente já fez POCs e produtos para diversas empresas, e vocês podem ver que são empresas grandes, são grandes corporações que apostam nessa tecnologia. A PixForce já foi premiada várias vezes. O South Summit, né, que foi um marco aqui para a gente, a PixForce foi eleita a mais disruptiva, né, foi eleita a mais disruptiva do evento. E vamos lá, o que é a visão computacional? A visão computacional ela nada mais é do que a criação de algoritmos que são capazes de interpretar imagens automaticamente. Então, se a gente tivesse uma câmera olhando para a gente aqui, temos, né, uma câmera olhando para nós aqui no nosso auditório, a gente tem um algoritmo que é capaz de reconhecer o que são pessoas dentro dessa sala e aí contar o número de pessoas. Isso é visão computacional.
aquele sistema dos celulares de desbloquear o celular olhando a nossa face, o reconhecimento facial, isso é visão computacional também. Então, são algoritmos que fazem esse reconhecimento. E aí você pode usar isso para infinidade de coisas. É infinito o mundo da visão computacional. Então, da onde que vem, né, a inteligência artificial, da visão computacional? Então, os dispositivos de imagens podem ser qualquer um. Eles podem ser câmeras móveis, câmeras fixas ou móveis, podem ser drones, pode ser imagem de satélite, pode ser documentos digitalizados. E essas imagens elas vêm em diversos formatos. Elas podem ser coloridas, elas podem ser um radar, ela pode ser infravermelha, ela pode ser o LiDAR. Eu vou explicar o que é o LiDAR. E a partir disso você tem algoritmos que interpretam essas imagens e extraem informações. E aí elas trazem informações, às vezes em segundos, minutos. Depende do tempo de resposta que você quer. E com maior precisão e com consistência, com qualidade. Porque se você põe pessoas para fazer isso, você tem uma variação de qualidade da leitura desses dados. Ou, às vezes, você nem consegue extrair os dados quando é seres humanos. Então, o primeiro produto que eu quero mostrar agora na prática é um produto para o setor energético, para o setor de energia. Está sendo desenvolvido, foi desenvolvido, né? Estamos aperfeiçoando ele, mas ele já foi desenvolvido. É um produto que já está pronto pela CPFL, junto com a CPFL, no programa de P&D da ANEEL. Então, esse produto é o seguinte, é um carro com os dispositivos em cima. Esse kit ele acopla a qualquer carro. E o carro andando pela rua, ele faz uma varredura das ruas e ele identifica quando existe interferência das árvores com a rede de distribuição. Então, após o passeio, né, o passeio do carro, você processa essas imagens e automaticamente você tem um mapa que aponta quais são os pontos que você tem que fazer poda na cidade. E ele classifica por criticidade. Se está muito próxima à árvore ou não está muito próxima. Nós estamos trabalhando agora para evoluir esse produto, e uma nova feature é a gente identificar qual é a espécie da árvore. E aí a gente pode prever o quanto aquela árvore vai crescer ou não. Em quanto tempo a gente vai ter de problema, quanto tempo vai demorar para aquela árvore encostar na rede. Né? Então, aí está sendo evoluindo. Bem, esse produto já funciona, né? Quem quiser ver, pode ir lá no Instituto Caldeira, quiser ver, a Pixforce está lá, a gente pode apresentar isso. E aqui umas imagens. Essa é uma imagem da câmera 360, colorida, né? Normal. E essa é a imagem do LiDAR, que eu falei que ia explicar para vocês o que é. O que é o LiDAR? Assim como tem essa luzinha vermelha aqui que eu estou usando, né? O LiDAR ele dispara uma luz infravermelha em 360 ao redor dele, e aí você consegue saber a distância a cada ponto. Ele cria uma nuvem 3D, ele recria o ambiente em volta dele de forma 3D. Cada pontinho desse, eu sei a localização dele, porque o carro ele tem um GPS de alta precisão. Se eu sei a posição de cada um deles, eu sei a posição geográfica de cada ponto desse. Se eu treino uma rede neural para reconhecer o que é um carro, uma árvore dentro desse ambiente 3D, eu sei a posição geográfica de cada ponto da árvore. E eu sei a posição geográfica de cada ponto da linha, da rede de distribuição. Com isso, eu consigo localizar essas interferências e colocar num mapa onde estão essas interferências. Esse LiDAR é o mesmo sensor que é usado pelos carros autônomos. Então, os carros autônomos eles não estão tendo motoristas utilizando o LiDAR. Então, o carro autônomo já é talvez o nível mais alto de uso de visão computacional, porque ele tem que ter ainda processamento em tempo real, né, que é um negócio difícil, você exige um processamento gráfico de computação muito alto. Mas essa é uma tecnologia de ponta, que está sendo usada. E qual que é o interessante disso? Um LiDAR, hoje, quando a gente comprou isso aqui, nós pagamos, esse projeto foi concebido em 2020, antes da pandemia, acho que nós pagamos perto de R$200 mil num LiDAR desse. Hoje você já encontra LiDAR de R$5 mil. Né? Claro, com uma precisão menor, mas não existia esse LiDAR de R$5 mil na época. Hoje a gente tem lá na Pix um LiDAR de 5 mil. Ele não serve para essa solução, mas já é um LiDAR de 5 mil. E existe, vocês não sabem, se eu não me engano, no iPad 13, tem um LiDAR também no iPad já, ou no iPhone também. Então, a tecnologia
vem cada vez mais próximo. Aqui é um exemplo da plataforma, de como que é exibido os pontos, né? Aqui estão os pontinhos vermelhos, né? De como que você poderia ver a localização das interferências da pota. Bem, aqui uma outra imagem, essa em 360, ela aberta, né? Da câmera 360. E aqui uma outra aplicação desse produto, né? Desse carro, que a gente chama de Pix 360. A gente fez uma POC, junto com os concessionários de energia, para a gente inspecionar os guarda-reios. Então, o guarda-reio, essa inspeção ela acontece de forma manual, então tem que parar lá, o colaborador parar na rua, correr o risco de parar numa estrada, pegar uma trena e medir a altura desse guarda-reio, e ver o status desse guarda-reio. Então, com o carro, com o Pix 360, você pode passar pela rodovia, vai embora, deixa ele gravando, depois coloca para processar, os algoritmos automaticamente geram a altura ao longo do guarda-reio e depois te fala onde que está com problema ou não. Então, uma outra aplicação que a gente jamais ia imaginar que poderia ser usado para esse tipo de coisa. Então, quem traz são o cliente. Isso é uma coisa importante, isso é uma coisa interessante, né? A gente domina a tecnologia da visão computacional, a gente sabe usar, a gente sabe como desenvolver ela, mas a gente não sabe usar. Quem sabe usar são os clientes, ou quem sabe usar são os engenheiros, né, que têm os problemas e sabem como usar isso. A Pix, desde que eu estou na Pix, eu já desenvolvi mais de 130 projetos diferentes com visão computacional. 99% foram ideia dos clientes, não foram ideia nossa de desenvolver. São os clientes que vêm com as ideias, como essa aqui, por exemplo. A gente consegue rodar vídeo? Consegue? Consegue rodar esse vídeo aqui? Esse é um outro produto de aplicação, esse também para o setor energético, esse é para uma inspeção para uma correia transportadora de carvão, para uma termoelétrica no porto de Itaqui, para a Eneva, foi desenvolvido junto com a Eneva, então eles têm uma termoelétrica de carvão, então para levar o carvão do porto, do navio até a termoelétrica, eles têm uma correia de 4 quilômetros, e aí eles têm uma dor que é inspecionar essa correia, os roletes dessa correia. São 24 mil roletes ao longo desses 4 quilômetros. Então, eles inspecionam isso de forma manual, percorrendo a correia e tentando escutar o barulho dos roletes. E aí a gente desenvolveu uma tecnologia com drone, que o drone voa automaticamente ao longo dessas correias. E ele, com uma câmera termal, ele grava, e aí redes neurais identificam o que é o rolete na câmera termal e extrai a temperatura de cada rolete. Então, ele tem um relatório dos 24 mil roletes, qual é a temperatura de cada um deles. E aí ele sabe qual que ele tem que trocar, exatamente qual rolete ele tem que trocar. Não? Não tem vídeo? Você consegue abrir o YouTube? Então, o legal é que o drone voa sozinho, né? Então, o operador não precisa ser tão capacitado em pilotar o drone, né? Ele coloca o drone na base, já tem a missão pré-programada, ele aperta o botão e espera o drone ir e voltar. Depois ele pega as imagens, coloca num servidor, processa, tem um resultado. Bem, esse é um outro produto também para o setor de infraestrutura, de energia. As concessionárias de energia estão usando cada vez mais drones, né? O drone virou uma ferramenta já padrão para a inspeção das linhas de transmissão.
E ele resolve uma dor, óbvio, de velocidade, questão de acesso e tudo, mas ele gera um outro problema, que é a organização dos dados. Então, pelo um drone ele vai, voa, ele gera um monte de imagens, e depois você tem que organizar aquelas imagens para saber de qual torre é cada imagem. E também você tem que analisar imagem por imagem para você ver se tem onde tem as falhas. A plataforma do PixGrid, a gente desenvolveu um produto chamado PixGrid, que é uma plataforma que ele resolve em partes esse problema, por enquanto em partes. Então, quando você faz o upload do KMZ, da localização geográfica da sua linha de transmissão, de cada ponto da torre, e automaticamente a plataforma gera as rotas de voo do drone, para o drone voar de forma manual, automática. E aí você tem um padrão de qualidade de voo de captura das imagens. Após isso, quando descarregar essas imagens, fazer o upload dessas imagens para a plataforma, ela organiza já automaticamente as imagens por torre. Então, você clicar em cima de uma torre, você já tem as imagens daquela torre já organizadas. E aí você pode fazer a análise das imagens. Nós ainda estamos desenvolvendo as redes neurais para identificar automaticamente as falhas de cada componente, né, que existem nas torres. Então, por exemplo, um disco isolador que está rachado, está quebrado, nós estamos desenvolvendo redes neurais para identificar automaticamente. A plataforma do PixGrid ela também tem uma feature que é para inspeção de usinas fotovoltaicas, também. Então, encontrar pontos quentes nas placas. Esse é um outro produto nosso para inspeção de EPI, então para áreas classificadas, as áreas que exigem que a entrada de pessoas tem que ser controlada e a pessoa tem que estar portando um mínimo de EPIs, então para ela passar lá ali na portaria, então você faz o registro, você identifica se ela está com todos os EPIs, registra a pessoa que está entrando. E aí tinha mais uma etapa aqui no cliente que nós desenvolvemos isso, que é registrar qual é a ferramenta que ele está levando para campo, para trabalhar. Então ele entra, passa, faz o registro dos EPIs, pega as ferramentas, a gente registra qual é a ferramenta, automaticamente identifica a ferramenta, associa a ferramenta à pessoa, e quando ele deixar o local, ele tem que deixar as ferramentas certas. E aí está registrado lá se ele deixou ou não as ferramentas certas, a gente sabe se ficou alguma ferramenta para trás ou não. Aqui é um outro interessante, outra inspeção em câmera de segurança. Então, por exemplo, nessa área aqui é uma área de fuga, e aí não poderia ter nenhum objeto na área. Então, fica uma rede neural processando essa imagem, e se tiver algum objeto aqui, ele detecta. E aí cria um alerta. Esse é um outro produto, o PixCounter, o próprio nome diz, ele faz contagem das coisas. Então, você pode contar qualquer coisa, desde que a gente consiga enxergar. E ele tem duas variáveis. Ele tem uma que é o ponto fixo, então, ou seja, você posiciona uma câmera na linha de produção e ele bate uma foto e ele faz a contagem daquele objeto que você quer, daquilo que você quer contar. Aqui, no caso, são barras de ferro. E você pode usar eles também de forma móvel. Então, por um aplicativo no seu celular, bate uma foto daquilo que se deseja contar e ele conta. Aqui nós estamos mostrando um exemplo de barra de ferro, né, porque começou assim, né, mas você pode contar diversas coisas, né, pode contar qualquer coisa. Perfil metálico, canaleta, tem alguns exemplos aqui. E estamos até trabalhando junto com a Marco Polo. Estamos tentando desenvolver com eles algumas contagens de algumas peças que eles têm lá diferentes. Esse vídeo está meio devagarzinho, né? Mas poderia ser mais rápido. Mas é da vida real. Na velocidade, está um pouquinho devagar. Aí ele está recortando a imagem só para ficar mais precisa. E aí ele faz a contagem. Bem, a Pix hoje, ela está com 70 funcionários. Estamos com 20 vagas abertas, né, de profissionais diversos. A maioria são desenvolvedores, né, são cientistas da computação.
mas a gente também procura alguns engenheiros. E são engenheiros de diversas áreas, assim, não necessariamente um engenheiro específico. Por quê? A gente gosta de engenheiro para liderar as equipes, para liderar os programadores, principalmente para fazer a gestão de projetos. E também tem uma posição chamada PO, né, que é o Product Owner, também é importante para o desenvolvimento de produto. Então, assim, a habilidade do engenheiro nessa posição, ela é importante por quê? Pela capacidade de criar processo, pela capacidade de entender coisas novas, de ter um raciocínio lógico. A gente vê que você não acha isso em todos os perfis de profissionais. Então, isso ajuda bastante. Por mais que não saiba programar, né, não sabe lá analisar criticamente uma linha de código, o engenheiro ele consegue liderar muito bem as equipes e criar os processos. E conversar melhor com o cliente, entender, porque você tem que entender o mundo do cliente, que é novo, que não tem como você entender, porque você vai lidar com empresas diversos tipos de tipologia, e você precisa fazer a conexão com a tecnologia que você tem e tentar ajudar o seu cliente a resolver o problema, porque ele também não sabe exatamente como resolver o problema. Então, o engenheiro tem bastante valor nisso e a gente procura engenheiro para isso. Nós contratamos recentemente um engenheiro de 60 anos de idade, experiência em gestão de projeto, para liderar um dos projetos nossos. Bem, eu acho que era isso, gente. Espero ter contribuído e mostrado uma coisa diferente para vocês. Beleza? Obrigado.